E aí, amante de jogos, tudo bem? Eu sou o Amador e hoje, antes de te convidar para a nossa próxima aventura, eu quero dizer que todos os vídeos do mês de julho serão de jogos criados por artistas brasileiros em virtude do Dia Nacional do Desenvolvedor de Jogos de Mesa, que se comemora no dia 28 de julho, em homenagem ao nascimento de Mário Seabra, considerado o primeiro desenvolvedor profissional de jogos no Brasil. E dito isto, agora eu convido você a tentar montar uma organização de super-heróis de modo a trazer a paz aos habitantes de San Villano no jogo Heróis de San Villano, um jogo lançado no Brasil pela Dijon Jogos, um jogo dos artistas Eduardo Guerra e João Henrique Pacheco, um jogo para 1 a 4 pessoas, com a idade indicativa acima de 10 anos, e lá fora saiu com a idade de 14 anos. É um dos primeiros jogos que eu vejo que aqui está com uma idade menor do que lá de fora. E um tempo estimado de 60 a 75 minutos. Quanto à idade, a partir de 10 eu não digo, uns 12 anos, acho que dá tranquilo para a criança jogar esse jogo. Ele não é complicado, não é acho que dá bem para crianças menores. Bem, começando aqui a apresentação do material, vocês veem que é uma caixa de boa qualidade. Nós temos aqui o manual, um manual bem escrito, não há assim, pelo menos eu não encontrei assim nenhum erro e nem dificuldade para entender as regras, né? Tem talvez uma pessoa ou outra podia ter um pouco mais de exemplos, né? Ele traz alguns exemplos de jogadas, mas eu acho que ele atende bem a necessidade do jogo, tá? O jogo ele vem com essas cartas, que são as cartas de estação. Nós temos aqui as cartas de heróis e as cartas de ajudantes. Nós temos as cartas de vilões. Aqui nós temos as cartas das organizações que serão montadas, cada organização, o martelo sombrio, o punho rubro, a lebre fantasma e o lótus de jade, são o nome das organizações que serão criadas, e os agentes, que cada organização vai ter um agente, um super agente. Temos aqui as peças dos jogadores, as fichas de rastreio de cada jogador tem 3. Além disso, nós temos aqui 4 cartas de guia de referência, onde aparecem cada uma das ações possíveis. Fase de preparação, nós temos que colocar as cartas de primavera no centro, e essas cartas elas já ficam abertas. Todas as cartas de primavera já começam o jogo com elas todas abertas e disponíveis para as ações dos jogadores, tá? Depois a gente abre a carta de cima do verão e a carta de baixo do verão. As cartas de herói e as cartas de ajudante, a gente abre 3 cartas, já deixam as 3 cartas abertas para a escolha, né? Para que possa. Essa aqui seria chamada fila de recrutamento. Então, esses ajudantes e esses heróis já estão aptos a serem recrutados por alguma das organizações. A mesma coisa a gente faz aqui. Os vilões, eles existem 2 tipos de cartas de vilão: o vilão escória e o vilões elite. Os vilões escória, eles começam o jogo com 3 abertas, igual ao que estão ali, só que esses você não recruta. Simplesmente você vai atacar, né? Você vai combater esses vilões. E os vilões elite, eles só entram no momento seguinte da partida. Na primeira vez que você está montando o jogo, né? Na preparação, saiu algum vilão com esse símbolo de olhinho,
que é assim que ele é revelado, ele é executado. Então você troca por um outro vilão que não tenha essa habilidade ativada só pela compra dele, assim que comprar. As alcunhas, elas são escolhidas 3 abertas aleatoriamente. São sempre em quantidade de jogadores, como eu montei aqui para 3 jogadores, o vermelho, o branco e o preto. Então nós vamos trabalhar com 3 alcunhas. Então, além disso tudo, nós sorteamos aqui 3 cartas de super agente, vai um para cada jogador. Ainda na preparação, a gente vai pegar aleatoriamente, você pega as cartas das organizações e vai colocando. Aqui no caso eu peguei as 4, mas vão ser só 3. Então nós temos as 3 organizações e a carta de oportunidade que fica aqui do lado. Então essa vai ser a ordem do jogo. Primeiro vai jogar o preto, depois o branco e depois o vermelho. Por acaso ficou até na ordem aqui, mas não é necessário, isso aqui é tirado aleatório. E a última carta de organização, a gente vira para o lado estrategista. E a ficha de indicação de turno, né, de jogador, fica em cima do primeiro. Assim que nós definimos a sequência da rodada, cada jogador tem direito a pegar um recurso. O primeiro jogador pega um recurso à sua escolha, então ele pode pegar seja a ficha de pista ou a de dinheiro. Então vamos dizer que o preto, como é o primeiro, ele vai pegar uma ficha de pista. O segundo é o branco, então ele tem direito a pegar 2. Então ele vai pegar aqui um dinheiro e vai pegar uma de pista. E o vermelho, ele tem direito a pegar 3. Então ele vai pegar 2 de dinheiro e uma de pista. Heróis de São Villano é um jogo que é jogado por rodadas, né? E cada rodada tem 2 turnos. O primeiro turno é o turno do dia e depois o segundo é o turno da noite. Então a ficha ela fica em cima do primeiro jogador. Cada jogador vai ter uma ação na parte do dia e uma ação na parte da noite para completar a sua rodada. Antes de começar a rodada, é importante que os jogadores verifiquem quais são as cartas de alcunha que foram selecionadas para a partida, porque muitas vezes elas já dão um certo direcionamento para o jogo. Por exemplo, as que saíram para essa partida aqui foi Eu Sou a Noite. A organização que tiver 5 focos diferentes em seus heróis primeiro recebe 8 pontos de reputação. No caso aqui, está na hora do pau. A organização que tiver 2 vilões com focos diferentes primeiro recebe 6 pontos. E aqui em chamas, a organização que tiver 3 incêndios primeiro recebe 6 pontos. Então essas indicações aqui, esses objetivos, né, que aqui no jogo é chamado de alcunhas, é interessante que você não perca elas de vista para que você garanta pontuação extra ao final da partida. Bem, durante o primeiro turno, cada jogador tem direito se você tiver um agente seu do lado de fora ainda da cidade, você tem direito a colocar sempre numa das cartas de primavera, que são as cartas do meio, que já ficam abertas, já começam o jogo abertas, né? Você tem direito a colocar em algum desses locais aqui o seu agente para que ele execute a ação daquele local. Cada local, como vocês podem reparar aqui, ó, por exemplo, no banco, se você aloca o seu agente no banco, o banco te dá 3 fichas de dinheiro. Se você alocar na prefeitura, ela te dá
uma ficha de dinheiro, uma ficha de pista e te dá o direito a ser o primeiro jogador da rodada, né? Então a primeira ação é essa: você pegar um agente seu que esteja ainda do lado de fora e colocar dentro da cidade. A outra ação seria no momento em que você já tem o agente na cidade, você caminhar com seu agente, e você pode caminhar até 2 cartas. Então veja bem, não são 2 casas, são 2 cartas. E o movimento não pode ser em diagonal, tem que ser sempre ortogonal, ou para o lado, ou para trás, ou para frente. E até 2 cartas, você pode andar uma só, digamos que você estivesse no banco e você quisesse andar uma carta só, e você posiciona no local que você quiser. Sendo que existem algumas restrições também de movimento. Se por acaso já tiver um agente no hospital, quer dizer, na carta do hospital, você até poderia, porque como vocês podem reparar aqui, a carta do hospital ela é infinita, podem conter tantos agentes quanto for, inclusive mais de um agente da mesma organização, né? Já aqui, na grande maioria, você vê que não tem esse símbolo. Então é sinal de que só pode um agente. Então se o jogador preto quisesse posicionar na universidade e o vermelho já estivesse posicionado, ele não poderia ir, ele teria que escolher ir para o hospital, caso ele estivesse vindo para essa carta aqui, se a movimentação dele fosse para aquela carta. Então você vai definir o local que você vai querer ficar. Então essas são as 2 ações que cada jogador tem direito a fazer no seu turno, né? E logicamente que no momento em que você aloca o seu agente, aí sim você vai ter as ações do local para realizar. E as ações do local são as seguintes, que eu vou usar aqui o manual que fica mais fácil para a gente mostrar e esclarecer. Existem três locais na cidade que dão fichas de pista, fichas de dinheiro ou uma ficha qualquer aleatória que você vai escolher. O jogador é que vai escolher qual a ficha que ele vai pegar. Existe aquela casa, que eu até já mostrei aqui, a casa para o primeiro jogador. O que significa isso? Quando você vem para essa casa, por exemplo, no caso aqui, né, que era da prefeitura, você, digamos que não fosse o preto, fosse o vermelho, que hoje é o último jogador, né? Ele é o último jogador. Digamos que o vermelho quisesse, ao posicionar aqui, ele quer se tornar o primeiro jogador. Então, as fichas das outras organizações se movem e ele vem para ser o primeiro jogador. No início da próxima rodada, ele vai se tornar, ou do próximo turno, pode até ser, né? Porque se não estiver no primeiro turno, ele vai ser o primeiro jogador na próxima mão do jogo, digamos, né? Aqui nós temos a ficha de estrategista. Essa ficha de estrategista, por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui uma carta aqui. Essa carta de cidade aqui, ó. Aqui na base militar, você ganharia uma ficha de dinheiro, uma ficha de pista e você tem a possibilidade do estrategista. O que é o estrategista? Conforme você vai andando com a ficha e você virou, passou a noite, né? Vou voltar até a posição que estava, porque o estrategista é sempre no começo da partida é sempre a última ficha, né? Então quando termina uma rodada e vai começar uma nova, quer dizer, você vai virar a ficha da noite para o dia para começar uma nova rodada, então todos os jogadores já tiveram seus 2 turnos, o estrategista tem direito a abrir uma carta da cidade para poder liberar um novo local para ser ativado, né? E isso tem que seguir uma sequência. Por exemplo, nós temos agora as 4 cartas de primavera e 2 cartas de verão aberta, mas ainda temos 2 fechadas. Então, se tivéssemos terminado uma rodada e fôssemos começar agora uma próxima rodada, o jogador vermelho abriria uma carta, ele escolhe, né, uma carta de verão.
você só pode começar a abrir a carta de outono depois que as duas cartas do verão estiverem abertas. E aí você começa a abrir uma carta de outono e o estrategista ele tem o direito de escolher qual vai ser essa carta. Então isso é uma forma também de você tentar se organizar. Se você está com seus agentes voltados para um lado, você abre mais aquelas cartas para poder que a cidade se expanda para aquele lado onde você já está, para te facilitar a escolha e a movimentação de ações. Então se você vem para essa carta de estrategista e você vai mudar então o estrategista, digamos que o preto viesse e posicionasse o agente dele na base militar. Então ele ganharia o direito a ser o estrategista. Então ele vira a carta do vermelho e ele passa a ser o estrategista então da partida. Então, no final da rodada é ele quem vai virar as cartas de estação para poder ampliar a cidade. Aqui nós temos também a ação de recuperar. Os seus agentes e os seus heróis e também o super agente, né, que são as cartas que a gente já começa com elas, todos eles, em alguns momentos, eles acabam sendo obrigados a ficarem exaustos, ou por batalharem com os vilões, ou para realizar uma ação. Por exemplo, os ajudantes, eles têm aqui, por exemplo, a habilidade dessa ajudante aqui, a língua afiada. Ela diz que você move um agente de outra organização no lugar de um seu durante sua ação. Essa setinha indica que ela fica exausta. Então, ao final, no momento em que você realiza a habilidade do seu ajudante, ele fica exausto, você vira a carta assim, ao contrário, e ele não consegue, você não tem mais como realizar aquelas ações que o teu ajudante te dá. A mesma coisa o seu superagente. O superagente ele pode enfrentar um vilão. Muitas vezes no confronto ele também fica exausto. Aí você vira a carta dele. Então a habilidade dele também inicial, que a habilidade de todos os superagentes é a mesma. Enquanto você estiver preparado, você pega um recurso adicional em locais que gerem apenas recursos. Então, por exemplo, naquele caso inicial lá no banco, né, se eu posicionasse no banco, eu teria direito a pegar, além daquelas 3 fichas de dinheiro, eu poderia pegar mais uma aleatória que eu quisesse. Isso todos os superagentes têm essa habilidade. Mas se ele estiver exausto, você já não consegue nem realizar essa ação e nem enfrentar um vilão, nem nada. Então a ação de recuperar é você virar todos os seus agentes, heróis e ajudantes que estejam exaustos e eles voltam a ficar ativos de novo. A imagem de raio, ela indica a habilidade. Você vai executar a habilidade do seu herói. Aqui na carta de herói você vê que tem o símbolo aqui na habilidade dele. Esse aqui, por exemplo, que é o Fornalha, você tem uma habilidade de retirar da cidade um agente oponente e substitua por um seu e ative o seu local. E mais uma vez está aqui o símbolozinho indicando que ele fica exausto. Então você, após executar essa habilidade, ele vai ficar exausto também. Aqui nós temos a ação de recrutar. A ação de recrutar, você vai recrutar, ou você vai recrutar um herói, ou você vai recrutar um agente, ou você vai recrutar os dois. Tá? Você pode recrutar até os dois ao mesmo tempo. Para recrutar, você tem um custo. Para recrutar o seu herói ou o seu ajudante, ou os dois, você precisará pagar o preço por eles. No caso aqui, esse herói, você teria que pagar 4 fichas de dinheiro e uma de pista. Aqui no caso do ajudante, seriam 2 pistas para você conseguir fazer o recrutamento desses dois. E aí no momento em que você recruta, seja um ou os dois que você tem direito, compra-se novas cartas para que a fileira de recrutamento fiquem sempre com 3 possibilidades da ação de recrutar, né? 3 heróis e 3 ajudantes. Tá? E aqui nós temos também a ação de rastrear. Em alguns locais você tem a ação de rastrear. O rastreamento, essas aqui são as fichas de rastreamento que cada jogador tem. Então cada jogador, cada organização tem 3 fichas de rastreamento. E nós temos
as 3 cartas de vilão que já ficam abertos, né? No começo nós ficamos com os vilões escória só, que vão sendo abertos aqui, e a partir do momento que a gente abrir a última carta do outono, você passa a ter direito, quer dizer, você passa a ter direito não, você substitui os 2 conjuntos de cartas e você passa então a abrir os vilões elite. Os vilões elite, eles às vezes não são nem mais caros para você fazer as operações deles, mas normalmente eles dão mais pontos, mas eles são mais difíceis, normalmente eles têm mais focos e fraquezas, eles são um pouco mais complicados às vezes para você derrotar, né? Então, mas isso só vai acontecer a partir da última carta de outono ser aberta. Então, como eu estava falando, você tem as 3 fichas de rastreamento, e para que você possa combater um vilão, você precisa primeiro rastrear ele, saber onde ele está, para que você possa depois enfrentá-lo. Então, rastreamento, você pode rastrear, enquanto você tiver fichas, você pode rastrear a mesma quantidade. Então, no começo do jogo, como você tem 3, se você for rastrear, você pode rastrear os 3 vilões ao mesmo tempo, ou você pode rastrear um ou apenas 2, não importa. O único problema é que, da mesma forma que o herói, o vilão também tem um custo para rastrear e tem um custo depois para enfrentar, que é a ação seguinte que nós vamos falar. Então, por exemplo, este vilão aqui, ele teria um custo para rastrear de 3 fichas de dinheiro. Então você precisa de ter. Então, se você tiver condições, aqui no caso, nesse conjunto, nós teríamos 2 fichas de dinheiro, mais aqui 2 de pista, uma de dinheiro e mais uma qualquer, e aqui 3 de dinheiro. Se você tiver essa quantidade toda de recursos disponíveis na sua organização, você pode rastrear os 3 vilões, né? E o rastreamento é importante porque você só vai poder executar a próxima ação, que é a ação de enfrentar o vilão, no momento em que você tiver o vilão já rastreado. Mais um detalhe aqui na ficha do vilão, deixa eu me ver aqui, ótimo, tá? Cada um está com um tipo aqui. Cada vilão também possui uma habilidade. Por exemplo, esse vilão aqui, a pele de mármore, ela tem como habilidade, você vê que o símbolozinho é um olhinho, né? Então, se possível, exauste um herói de cada organização. Assim que essa carta é aberta do bloco do bolo de cartas, né? E coloca-se aqui na trilha de vilões, essa habilidade ela é ativada. Então, se aquelas organizações tiverem algum herói, elas seriam obrigadas a exaustar esse herói sem que o herói tenha feito absolutamente nada. Essa é a habilidade da pele de mármore. Então, no caso aqui, quando essa habilidade ela é ativada quando um jogador rastreia esse vilão. Então, se possível, exauste um herói da sua organização. Então, sempre que um jogador rastrear esse vilão, você vai ser obrigado a exaustar o herói da sua organização. Isso é por organização. Então, se o preto tiver rastreado, depois o branco também tiver rastreado esse, o vermelho também tiver rastreado esse, os 3, se tiverem heróis, eles vão ser obrigados a colocá-los exaustos, né, por causa da habilidade dela. E esse tipo de habilidade é a habilidade igual à habilidade do superagente e também a dos ajudantes, que também é o mesmo símbolo. Elas, enquanto aquela carta estiver ativa, então no caso dos vilões, enquanto ela estiver nas 3 cartas disponíveis ali, e no caso dos heróis, ajudantes ou superagentes, enquanto eles estão ativos na organização, aquela ação está com possibilidade de ser executada. Então aqui no caso, para andar 2 cartas, os jogadores devem pagar um recurso qualquer. Então, enquanto essa carta estiver aberta aqui, todos os jogadores que quiserem andar 2 cartas
já passa a ter um custo de 1 recurso. Então essa carta é bastante ruim ela ficar aberta, porque recurso é uma coisa um tanto quanto escassa nesse jogo. Parece que não, mas tem hora que você precisa de muito recurso para poder rastrear ou enfrentar alguém e a coisa complica um pouco. Então agora vamos mostrar o que é o enfrentar. No caso, digamos que eu tivesse esse herói e eu fosse enfrentar esse vilão. Os vilões em Heróis de São Villano, como na maioria das histórias em quadrinhos, eles sempre são derrotados pelos heróis ou superagentes. Então a organização ela sempre vai vencer. A definição no enfrentamento ele se dá apenas para que você defina o que vai acontecer com o seu herói ou com o seu superagente, né? Então no caso aqui, por exemplo, se a fraqueza do herói não tem nenhum símbolo que é foco no vilão, então o herói já não aconteceu nada com ele. Tá? Se o foco do herói e tem algum símbolo da fraqueza do vilão, ele venceu, derrotou o vilão e não aconteceu nada. O herói continua ativo na organização. Na próxima ação ele já pode atacar de novo, enfrentar um outro vilão. Então esse vilão vem para a mão do jogador, né, da organização que venceu, que enfrentou aquele vilão, ela vem para cá e aquela organização já vai receber 6 pontos de reputação ao final da partida. Mas digamos que a fraqueza, vamos pegar aqui, poxa, não tenho nenhum exemplo aqui, deixa eu pegar um outro vilão, esse também não, esse aqui, vamos pegar esse aqui. Digamos que você estivesse enfrentando desta forma aqui. Quando você tem o mesmo símbolo, a fraqueza do herói, por exemplo, do Fornalha, a fraqueza dele é a velocidade. E o foco do Parasito é justamente a velocidade e a inteligência. Mas a velocidade não precisa ter 2, só um símbolo igual já derrota o herói. Então o que acontece? O herói fica muito desgastado, fica muito machucado e o vilão continua vindo para a mão da organização. Mas esse herói ele é descartado, ele vem para o final do baralho. Agora digamos que você estivesse usando na batalha fosse desta forma, né? Eu aqui estou usando meu super agente, mas poderia ser um herói também. A fraqueza do meu super agente não tem nada a ver com foco. Os super agentes, eles não têm foco algum. Mas a fraqueza, como eles não têm foco, eles não têm como vencer, derrotar a batalha. Então, se não há nenhum símbolo semelhante, a batalha é vencida. Então, o vilão vem para a mão da organização e o superagente ou o herói fica esgotado e ele fica lá na organização, mas ele vai ficar virado até que você faça a ação de recuperação para que ele volte de novo a ficar ativo. Ainda como ações nas localizações da cidade, nós temos o copiar, que é você poder, ao momento que você aloca o seu agente numa casa com esse símbolo, você pode realizar a ação de uma casa qualquer que esteja ocupada por um outro agente de uma outra organização. Não precisa ser seu agente ou sua organização. Você pode usar qualquer agente. Por exemplo, eu poderia, se eu alocasse, digamos que tivesse aqui aquele ponto de interrogação, eu poderia usar a ação aqui do preto, aonde estivesse um agente. Eu não posso usar de um local vazio, tem que ser de um local ocupado por um agente de uma outra organização. Aqui, nessas duas casas, as ações são muito semelhantes e elas se dão a partir de quê? No momento em que a gente vira as duas casas de verão, as duas cartas de verão, a partir da segunda carta de verão, o segundo agente é liberado vem para a mão dos jogadores. Então os jogadores passam a ter a possibilidade
de colocar 2 agentes e você começa a poder caminhar com mais facilidade dentro da cidade. Então essas 2 casas significa que você, ao posicionar um agente numa casa dessa ou dessa aqui, você vai poder andar com seu outro agente até 3 cartas ou até 5 cartas e ativar o local para onde você está indo. Então essas são as ações disponíveis nas cartas de cidade, conforme você vai abrindo elas, né? Como eu já falei, ao final do verão, cada agente vai ganhar o seu segundo agente, então você passa a ter possibilidade de colocar mais um segundo agente na cidade para poder continuar andando. E no momento em que você abre a última carta de outono, então digamos que eu abri agora a última carta de outono, a gente faz aquela virada de baralho de vilão. Os vilões escórias que estão abertos continuam aqui, tá, na trilha, eles não vão ser deslocados, só que você passa a abrir, sempre que um vilão desses saírem, você vai passar a abrir agora os vilões elite e não mais os vilões escória. E agora, como a última coisa que eu teria que comentar, vamos dizer, lembra que eu falei na questão de que o rastreamento, todas as organizações podem rastrear o mesmo vilão. Então digamos que estivesse nessa situação. As 3 organizações rastrearam esse vilão, que o preço dele nem era tão barato, mas eles acharam interessante, uma reputação de 7, era bom, tal. Todos os 3 rastrearam ali. No momento em que, digamos que o preto resolvesse enfrentar este vilão, então a ficha de rastreamento do preto volta para a mão da organização e as 2 fichas de rastreamento da equipe da Lebre Fantasma e a equipe do Punho Rubro, elas vêm para a carta de oportunidade, né? Então digamos que ele enfrentou lá, tal, vem lá para a carta de oportunidade. Conforme cada jogador, então o preto fez a sua jogada, passou para o branco fez a jogada dele, isso ainda no primeiro turno, né? Então o vermelho fez e a ficha sempre passa pela carta de oportunidade. Se por acaso houverem fichas de rastreamento em cima da carta de oportunidade, cada uma das fichas vão dar direito àquela organização a fazer uma ação extra. Então, no caso aqui, como existia uma de cada, o branco, o Lebre Fantasma, vai ter direito a fazer uma ação e você tem que seguir a ordem da rodada, né? Então seria o branco primeiro a fazer uma ação e o vermelho depois faria a ação dele e as fichas viriam para as mãos das suas organizações de forma normal, como já se faz aí. Então você vira, começam as ações do segundo turno e vai passar aqui de novo. Sempre ao final da rodada, ao final do turno, né? Ela passa pela carta de oportunidade, a ficha passa aqui para que você defina, verifique se existem ou não fichas de rastreamento. Se estiverem 2 fichas ou 3 fichas da mesma organização, aquela organização vai ganhar 2 ou 3 ações. Vai ser a quantidade de ações que estiverem ali disponíveis, tá bom? Existem alguns vilões, vamos tentar aqui. Esse vilão aqui, quando você enfrenta ele e derrota, ele causa um incêndio. Então o jogador que derrotou, a organização que derrotou ele, é obrigado a pegar uma ficha de incêndio e vai colocar em algum local que esteja vazio. Não pode ser um local que esteja ocupado por alguma organização. Então digamos que ele coloque aqui no shopping. E aí a partir daqui, se eu quiser colocar o meu agente no local onde está com a ficha de incêndio, eu seria obrigado a exaustar o meu herói. Digamos que eu tivesse com esse herói aqui, eu exaustaria o meu herói e viraria a ficha de incêndio. As fichas de incêndio, elas podem dar ou coisas boas ou às vezes coisas nem tão boas. Por exemplo, aqui nesse caso a gente perderia, se eu quiser realizar a ação do incêndio, eu perderia 2 recursos de pista, mas ganharia 4 pontos de reputação ao final do jogo. Aqui eu ganharia 2 pistas e ganharia 1 ponto. Aqui eu seria beneficiado com uma ação de enfrentamento. Eu poderia enfrentar sem precisar posicionar. Eu ganharia uma ação a mais, né?
Então são vários. Aqui eu ganharia um recurso e sempre tem um ponto de reputação. E lembrando que existe lá a ficha de alcunha que diz que se eu conseguir 3 fichas de incêndio, primeiro eu ganho 6 pontos de reputação. Então pode ser interessante para mim eu arriscar. Mas digamos que eu não abri essa ficha, eu não gostei do resultado, eu posso deixar aquilo ali, do jeito que está. Eu não preciso executar aquilo, eu não sou obrigado. Eu deixei ela aberta, fui embora. Vamos dizer que o preto resolva posicionar também aqui. Ele vai exaustar um herói dele. Aliás, ele só pode vir aqui se ele tiver um herói, tá? Se ele não tiver herói, ele não pode, porque ele é necessariamente ele precisa exaustar um herói por ter vindo no local com incêndio. Aí ele pega a ficha para ele, ele vai dar as 2 fichas de pista e vai ganhar ao final da partida 4 pontos. E com isso a gente vai até o final da partida. Quando chega no final, após ser aberta a última carta, terminou a rodada, vai se voltar de novo para a ficha do dia e o estrategista não tem mais cartas de inverno para abrir, porque todas elas já foram abertas, o jogo se encerra e nós vamos então fazer a pontuação final. A pontuação final, você ganha pontos de reputação pelas cartas de vilão derrotado. Então as cartas de vilão trazem aqui a quantidade de reputação que ela te dá. Então, por eficiência, você vai ganhar esses pontos dos vilões derrotados. Por heroísmo, que é a quantidade de fichas de incêndio. Os pontos de equipe, você ganha 2 pontos de reputação por cada herói que você tem na sua equipe e 1 ponto de reputação por ajudante. Reconhecimento, você vai ganhar pontos de reputação pelas alcunhas que você tenha conquistado. Você pode pegar quantas, são 3 disponíveis, porque são 3 jogadores. Então, se você pode, a mesma organização, pegar os 3. Tá? Não existe limite para a quantidade de alcunhas que você possa pegar. E além disso, você tem pontos por arrecadação. É 1 ponto para cada 5 fichas ou de dinheiro ou de pista, não importa, o recurso que você tiver. Então a cada 5 recursos você ganha 1 ponto de reputação por arrecadação. A equipe que tiver a maior quantidade de pontos é considerada a vencedora, né? E se por acaso houver empate, vence o jogador que enfrentou a maior quantidade de vilões. Mas se o empate persistir, vai vencer o jogador com a maior quantidade de heróis na sua organização. Se por acaso isso persistir o empate, aí os jogadores compartilham a vitória e as 2 organizações, ou mais, né, vamos dizer, são consideradas as vencedoras e as grandes protetoras da cidade de San Villano. Nós temos apenas uma variante para o jogo base, que é caso você queira jogar uma partida um pouco mais rápida, que seria você, no momento em que fosse revelar as cartas de inverno, você revelar de 2 em 2. Ao invés de revelar uma por vez, você revelar 2 logo de uma vez, e aí você teria, você diminuiria 2 rodadas, né? Porque você teria 4 rodadas, você diminuiria 2 rodadas para o final da partida. Seria essa a única variante do jogo base. Agora, na variante solo, você vai escolher a sua organização. Então digamos que eu vou jogar aqui com martelo sombrio. Então eu tenho lá o meu agente já disponível, né? Um primeiro agente, já peguei a minha carta de agente, permaneci com o mesmo agente. E você pega as outras 3 cartas das outras organizações e vai juntar com essa carta aqui. Essa carta ela é específica para o jogo solo. Então você vai pegar essas 3 cartas e vai colocar desta forma. Então você tem aqui o turno e você vai colocar assim, aleatoriamente. Você vai colocar as cartas desse jeito, posicionadas desta forma, assim, para que você saiba. Por exemplo, a Lebre Fantasma, a ação principal dela é de enfrentar, o Punho Rubro é de recrutar e Lotus de Jade é de fazer rastreio.
E você tem também as cartas, desculpa, peguei as cartas erradas, as cartas de chefão. São 8 chefões que você pode duelar. Então você vai escolher aleatoriamente aqui também, tanto a carta quanto o lado dela. Então você pega aqui aleatoriamente, sem olhar muito. Então pegamos aqui o mímico, ele tem um nível de dificuldade, você vê que esse é o nível de dificuldade 2. Esse aqui seria um nível de dificuldade 1, esse aqui seria já um nível de dificuldade 3. Aqui vai ficar sempre a carta do vilão, é o segundo jogador. A gente não joga com a carta de oportunidade e nem temos as alcunhas, no caso do jogo individual, tá? O jogo solo você não tem. Você tem direito ainda de pegar um recurso, como você é o primeiro jogador, você pega um recurso, já começa aleatoriamente. E você vai começar da mesma forma, sendo que as fichas de rastreio das organizações que não estão em jogo, você junta todas elas, tá? Você vai colocá-las do lado contrário. Então, todas elas aqui. Você vai misturar elas e vai fazer uma fila com essas fichas, de modo que conforme, sempre que você chegar no turno do vilão, do chefão, você vai virar uma ficha. Então, no primeiro momento, você já vira uma ficha aqui. Então, o agente verde, você vai colocar um agente da ficha que você tirou, você vai colocar um agente já no hospital. Sempre que você vai entrar com um agente dessas organizações inimigas, você vai entrar com eles no hospital, tá? E aqui, quando ele diz ludibriar, ao rastrear, então sempre que você fizer uma ação de rastrear ou de enfrentar um vilão, você vai colocar a próxima ficha de rastreamento na fila. Então você vai abrir uma próxima ficha de rastreamento e vai virar ela. Então aqui seria o branco. Então, se indicar a ação feita, cancele sua ação sem gastar seus recursos. Então, o branco, ele indica a ação de enfrentar. Então, se por acaso você estivesse rastreando, não aconteceria nada, você continuaria rastreando. Mas se você estivesse enfrentando um vilão, ao virar essa carta aqui, se é a carta da lebre fantasma, que está indicando para a ação de enfrentar, então você não conseguiria fazer essa ação, você vai cancelar a ação, mas também não vai gastar recurso nenhum. A ficha já fica ali aberta. E a ação de movimento, sempre que você chegar na ação do vilão, do chefão, a ação do chefão vai indicar que você vai voltar à ficha anterior à última. Então, no caso aqui, como já tem uma branca, você vai voltar, seria o agente verde, vai se movimentar. E ele pode se movimentar 2 casas e tal. Só que ele vai se movimentar para onde? No caso do verde, ele vai se movimentar em direção a uma ação de rastrear. Então ele viria para cá. Então ele vai ocupar esse espaço, você já não pode usar. Ou ele poderia vir para cá também. Sempre que houver, se ele pode movimentar para 2 casas que tem a ação dele, ele vai se movimentar sempre em preferência para aquela que tenha mais ações. Então, nesse caso aqui, como ele tem um rastreio e mais um recurso, ele viria para cá e não para essa, que só te dá direito a um rastreio, né? Sempre que você termina de virar a carta de uma estação, você passa a colocar um outro agente, né? Você coloca um agente inimigo de uma organização, né, ainda não presente na cidade, no hospital. Então, no caso aqui, quando você virar a última carta de verão, você colocaria do vermelho ou do branco, porque o verde já tem um agente aqui. Então você vai povoando assim. A vez que eu joguei o jogo solo, eu joguei com um vilão que ele já mandava colocar os 2 agentes. Então cada vez que você colocava um agente, você já colocava os 2 agentes no hospital. Rapaz, mas a cidade já ficou povoada, foi ruim. Eu acabei não conseguindo vencer porque eu fiquei com as ações muito limitadas. Porque como no começo você tem poucas ações de rastreio e de
recrutamento. No recrutamento praticamente é uma só tem aquela lá, mas na minha arrumação, essa carta não ficou aqui, então ficou uma carta de verão que não tinha, então eu só tinha uma carta de recrutamento e uma carta de rastreio. Como lá andava a organização que andava no recrutamento foi a primeira que foi colocada, então já tinham dois agentes se encaminhando para o recrutamento. Aí depois começou o rastreio e eu fiquei com dificuldade. E para você vencer a partida, você precisa de combater os vilões, e esses vilões vão ter que ter esses símbolos. Então, na hora, depois que você, vamos dizer, aqui no caso nós temos 5 símbolos, então você precisaria, teoricamente, combater 5 vilões. No momento em que você combatesse os 5 vilões e tivesse esses 5 símbolos, você teria que ir de novo para uma ação de enfrentar. Você tem que ter um super agente ou um herói em condições, né, para fazer essa ação. Então eles têm que estar ativos. E aí você vai, para cada símbolo desse, você precisa de ter uma carta de bandido já derrotado, de vilão já derrotado, com esses símbolos no foco. Então aqui no caso, por exemplo, esse aqui tem aqui, esse aqui, não, ali só tem, não tem o vermelho. Mas digamos que aquele vilão lá, o chefão, ele tivesse também o símbolo, além do azul, ele tivesse o vermelho ali. Eu não posso usar esse mesmo vilão para combater dois, eu vou escolher uma. Então aqui no caso eu escolheria o azul para combater. Então eu teria que ter 5 vilões derrotados com esses símbolos aqui no foco para eu poder então derrotar este chefão. E aqui ele tem ainda mais uma outra característica aqui, né, que é o fogo fato, que ao recrutar alguém eu revelo a próxima ficha de rastreamento. Então no caso aqui eu vou revelar a próxima, é uma ficha verde. E coloca um incêndio no local que ele indica. Então no momento que eu fizer um recrutamento, um símbolo verde indica que no ambiente onde tem, num local onde tem ação de rastreio, eu vou colocar um fogo, então eu vou ter que colocar um fogo aqui, porque aqui está ocupado, eu colocaria um fogo já aqui. Então você viu que para vencer esse chefão, a coisa vai ser bastante dura realmente, porque cada vez que você tira ali uma carta de uma ficha de rastreio, você começa a fazer determinadas ações que não são, às vezes não são nada legais, né, para o andamento da partida, né? Quando você rastreia um vilão, você pode, ao invés de colocar o rastreio na ficha daquele vilão, eu vou substituir o vilão por um novo, e aí eu passo a ter um novo vilão aqui para poder enfrentar, que de repente vai estar numa situação melhor do que aquele que eu descartei. Sempre que um agente inimigo se movimentar para uma casa que tenha o recrutamento, você vai tirar a carta de agente e de herói. A última carta de agente e herói, elas vão para o bolo. Essas cartas aqui vão descer. Então, no caso aqui, vamos dizer que tivesse posicionado esse cara aqui. Então, essas duas cartas seriam descartadas. A carta de herói e ajudante viriam aqui para o fundo. Essas cartas descem e compram-se novas cartas de herói e de ajudante. Então, toda vez que você fizer uma movimentação para um local de recrutar, vai acontecer essa substituição dos heróis e ajudantes na trilha ali de recrutamento. Sempre que você precisar colocar um incêndio, né, numa das cartas de vilão que diz que você precisa colocar um incêndio, você vai tirar uma ficha, vai identificar pela cor qual o tipo de local e vai colocar o fogo naquele local, né? Sempre que você fizer esta ação de primeiro jogador, você permite pegar um agente inimigo e colocar no hospital. Então, se por acaso você fizer essa ação, você vai pegar um agente inimigo e vai colocar no hospital. E a ação de estrategista vai permitir você olhar as 3 próximas fichas de rastreamento da pilha, colocar na ordem que você quiser e volta com elas para a pilha, né? E, como mais uma variante, para você aumentar o desafio, como se já não tivessem bastante,
você pode começar com uma carta de cidade adicional revelada. Então, ao invés de ser só mais duas, você revelar mais uma de verão. Ou, para deixar mais fácil, você começa com uma carta, mais uma dessas cartas de verão aqui oculta. Porque aí você tem um espaço, só que você ganha uma rodada a mais, né? Então o sentido de tornar mais fácil ou difícil no sentido da quantidade de rodadas que você tem disponível. Heróis de São Villano é isso. É um jogo, tem vários detalhezinhos, né? Que é um jogo daqueles jogos que você tem que ficar atento. Dificilmente nas primeiras partidas não vai passar alguma coisa tipo, ih, rapaz, compramos um vilão que tinha que a habilidade dele era assim que fosse revelada, a gente esqueceu. Ou aqueles que têm aquelas ações que ficam constantes, né? Essas ações que ficam constantes e você esquece que aquele vilão tá ali, tal. Então tem muito detalhezinho que não é incomum da gente acabar passando por cima, esquecendo de fazer de reparar, né, aquela situação. Mas é um jogo bastante interessante, é um jogo que você realmente tem que pensar bastante naquilo que você vai fazer. É um jogo apertado. Achei interessante essa variante solo, porque ela torna o jogo assim bem diferente do que é o jogo. Quer dizer, não é que seja assim totalmente diferente, mas ela torna o jogo diferente daquilo que normalmente os jogos solo eles são uma variante do jogo base, onde você vai jogar por pontos. O teu objetivo é ganhar pontos. Nesse aqui não. Nesse aqui ele abandona a questão dos pontos, esses pontos de reputação não interessa mais. O teu objetivo é conseguir vencer o chefão. Se por acaso terminarem todas as cartas, abrir todas as cartas e você não conseguiu derrotar o chefão, que foi o que aconteceu na partida que eu joguei, então o chefão dominou todas as organizações criminosas na cidade de São Villano e a minha organização saiu de lá apedrejada e vaiada, porque realmente eu não consegui dar segurança para a população. Achei um jogo bastante interessante, eu acho que vale a pena você conhecer. E não esqueçam de visitar a página do Clube BG para esse ou para outros jogos que tenham interesse. Eu espero que tenham gostado. Eu aguardo vocês na nossa próxima aventura. Até lá!